Como a gente viu na última aula, todo o conhecimento do ser humano acerca de quem Deus é acontece a partir da revelação de Deus, o ato de Deus desejar se revelar ao ser humano e se revelar ao ser humano. Esse ser humano então consegue aprender essa revelação de Deus. E hoje eu gostaria de falar acerca dessa revelação de Deus. Macintosh, em um dos seus comentários acerca da teologia sistemática, do conhecimento de Deus, ele diz o seguinte: um conhecimento de Deus que seja baseado na religião, onde quer que ela venha existir, acontece sempre por intermédio da revelação. Do contrário, deveríamos adotar a posição inacreditável de que o ser humano é capaz de conhecer a Deus sem que esse haja o divino desejo de revelar-se. Fecha aspas. Então, o conhecimento de Deus, ele é transposto ao ser humano a partir da própria revelação de Deus, né? Quando então a gente pergunta como o ser humano conhece a Deus, nada mais do que pela sua própria revelação. Então, o conhecimento de Deus ele só é possibilitado justamente porque Deus decide se revelar ao ser humano. E aí, nesse ato de Deus se desvelar, se mostrar, o ser humano consegue observar e aprender alguma coisa acerca da realidade da existência de Deus. Assim, o conhecimento do ser humano não é apenas um conhecimento propositivo. Isso porque a gente vai ver que Deus se manifesta e se manifestou de diversas formas. McGrath, no seu livro Teologia Sistemática, Histórica e Bíblica, ele propõe visões complementares acerca da revelação de Deus e não excludentes. E diz que a revelação ela acontece por 4 vias, né? O McGrath coloca então a revelação, a doutrina como revelação. A doutrina como revelação, aqui principalmente numa visão do catolicismo escolástico e do evangelicalismo mais conservador, ela entende que a revelação de Deus acontece por meio da proposição, da fala, do texto, né? E aqui a gente pode pensar esse texto seja via a tradição para o catolicismo e escritura, ou via somente as escrituras como o evangelicalismo acredita, né? É então uma forma de conhecimento doutrinal propositivo. É uma segunda forma de revelação de Deus é entender a presença de Deus como revelação. A revelação como a comunicação pessoal de Deus, a revelação da presença real de Deus no interior daquele que crê. Nessa perspectiva, a revelação não é apenas uma proposição, uma afirmação, uma fala ou algo que é escrito, mas também algo histórico, algo pessoal, algo que faz parte da experiência ou da presença de Deus na própria história, o Deus que comunica na história com o ser humano, né? A Bíblia é um ato de comunicação de Deus com o ser humano, né? A terceira via de revelação, principalmente aqui defendido pelo liberalismo alemão no século XIX, tem a ver com a experiência, né? Então, Deus se revela por meio da experiência pessoal. Talvez no âmbito cristão, o ápice disso seja a própria conversão, né? A conversão ela é nada mais do que essa experiência da revelação de Deus ao ser humano, seja pelas escrituras, pela palavra pregada, pelo testemunho, ou como Deus utiliza para salvar o ser humano, né? E por fim, a história também ela pode ser vista como uma forma de revelação ao ser humano, né? O ato de Deus se revelar na própria história e o clímax sendo Jesus, né? Mas quando nós falamos de revelação, normalmente nós dividimos a revelação em 2 aspectos ou em 2 dimensões. Aquilo que nós chamamos de uma revelação geral e aquilo que nós chamamos de uma revelação específica, né? Qual é a diferença entre uma revelação geral de Deus e uma revelação específica?
A revelação geral é justamente isso que indica o próprio nome. Ela é geral. Ela abrange a todas as pessoas em todos os aspectos. É aquilo que a gente diz: a chuva cai para o justo e cai também para o injusto. É a ação de Deus no mundo que revela a sua identidade e que afeta todas as pessoas, independente de região geográfica, de religião, ou seja lá o que for, né? São meios universais que Deus utiliza para falar com o ser humano. E quais são alguns desses meios que Deus então utiliza para falar com o ser humano? Salmos 19 diz que a natureza proclama a glória de Deus. Um dia faz menção do outro, né? Romanos 1, Paulo diz que todo ser humano é indesculpável, inexcusável diante de Deus, porque a natureza revela quem Deus é, né? Um primeiro meio, ou um primeiro aspecto da própria revelação de Deus é então a sua criação. A criação revela e aponta para quem Deus é. A criação aponta para o seu Criador. Diz o texto paulino que a criação espera e geme com gemidos, esperando a redenção, o dia da redenção, né? E nós também, como criação de Deus, apontamos para quem Deus é, né? Então, uma primeira forma de revelação geral, as Escrituras dizem, é justamente a criação de Deus. A criação aponta para quem Deus é, e o ser humano conhece a beleza, conhece os atributos de Deus, conhece quem Deus é a partir da própria criação de Deus. Uma segunda forma de conhecimento de quem Deus é tem a ver com a ordem do universo. E aqui eu penso desde o macro quanto o micro. E aqui ligado talvez à própria ideia da criação de Deus, né? De que as macroestruturas, como os universos, as galáxias, recentemente foi divulgado a foto do universo por meio de um satélite, né? E é o satélite que mais consegue ter uma melhor visão nítida e numa maior distância, né? E a gente consegue perceber nessas fotos desses satélites a beleza do universo, né? A magnificência do universo, da criação de Deus na sua macroestrutura, onde todos os organismos eles funcionam de forma perfeita, de forma que haja vida, né? E também na sua microestrutura, desde o DNA de uma célula de uma pessoa, né, até o DNA das plantas, das folhas, para que haja vida, né? Então a criação aponta para Deus, a ordem do universo aponta para Deus, o ser humano e os aspectos do ser humano apontam para Deus. A ideia então que o ser humano, enquanto um ser inteligente, moral e consciente, aponta justamente para um Criador que também seja inteligente, moral e consciente, né? Porque é impossível que um objeto inanimado, que não possui inteligência, não possui moralidade, não possui consciência, crie algo que então possui essas características. E por isso, quando a gente fala do design inteligente, a gente entende que a criação de Deus, o ser humano, na sua imago Dei, possui essas características do próprio Deus. Então, o ser humano, enquanto pessoa livre, é nada mais do que reflexo desse Deus que é liberdade, desse Deus que é amor, desse Deus que é inteligência pura. Então, a criação, a ordem do universo, a criação do homem, o próprio ser do ser humano, a Bíblia fala que o ser humano ele anseia, né, por Deus, é criado um vazio dentro do ser humano que anseia pela existência de Deus, e a própria história também narra essa história redentiva de Deus, né? E para que isso acontece, né? Qual é o conteúdo dessa revelação geral? A gente vê vários aspectos dessa revelação geral. Essa revelação geral aponta para a glória de Deus, como diz lá em Salmos 19:1. Essa revelação geral aponta para o poder de Deus, a revelação geral aponta para a supremacia de Deus, a revelação geral aponta para a natureza de Deus, aponta para a providência de Deus,
para a bondade, para a sua inteligência, para a sua existência, para o seu ato criativo, né? E o propósito é justamente isso, né? Que essa revelação geral ela culmine na glória de Deus e aponte para Deus. Ainda que a revelação geral ela é incapaz de produzir algo essencial ao ser humano, que é a salvação. Então, quando nós falamos de revelação geral, a gente acredita que a revelação geral ela é incapaz de produzir salvação ao ser humano. E por isso existe uma salvação ou uma revelação específica. E a revelação específica, então, seria esse atributo, esse revelar-se de Deus com o propósito da salvação do ser humano, né? Diz lá em Hebreus 1 e 2, que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho e construiu então o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, né? Então a revelação específica ou especial de Deus é o desvelar-se de Deus na pessoa de Jesus, a fim de que o ser humano e o mundo sejam salvos, né? Então ela tem o propósito específico da salvação do ser humano. Erickson Millard diz o seguinte acerca da revelação especial. A revelação especial, ou por revelação especial, entendemos a manifestação de Deus de si mesmo a determinadas pessoas em lugares distintos, permitindo então com que essas pessoas pudessem entrar numa relação redentora com Deus, né? Ou seja, a revelação de Deus específica é a revelação que culmina na glória de Deus, mas acima de tudo numa relação redentora com o ser humano, né? E como acontece essa revelação? A revelação de Deus, ela primeiro acontece de forma antrópica, o que quer dizer que ela passa pelo ser humano, pela linguagem humana, né? Deus precisa passar pela experiência humana, por isso ela é revelada por meio da linguagem, da história, por características e elementos que o ser humano vai compreender, né? Ela tem que ser compreendida, ela tem que ser compreensível. Mas a revelação, ela também passa por uma pessoa, por uma linguagem, e ela tem um conteúdo, né? Que é o conteúdo da salvação, né? É interessante que alguns autores eles vão fazer essa distinção justamente da revelação especial para Israel e para a igreja, né, como dois períodos distintos. A revelação que justamente aponta para a salvação do ser humano. Então, lá na antiga aliança, né, nós vemos que a revelação, a base do pacto de Deus, do compromisso, da aliança de Deus com o povo, tem a ver com a eleição de Deus a um povo. E esse povo, soberanamente escolhido por Deus, diz lá Gênesis 12, que Abraão é escolhido a fim de abençoar outras nações. Esse povo escolhido é também escolhido a partir do pacto da lei, onde a lei e a obediência à lei faz com que esse povo seja considerado um povo fiel e tenha fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus é um aspecto da aliança do Antigo Testamento que já prefigurava e olhava para a figura, para a ideia desse Messias que viria, né? E Jesus deixa bem claro em Mateus 5,17 que ele não veio revogar a lei ou os profetas, mas ele veio para cumprir, né? Então, o que a gente tem no Novo Testamento não é uma anulação da lei, mas o cumprimento da lei em Jesus Cristo. Então, essa lei que aponta para frente agora, a obediência apontando para Jesus no Antigo Testamento, no Novo Testamento é a lei da graça que aponta para trás, né? Jesus sendo o centro da revelação, o Antigo Testamento apontando para frente na figura desse Messias que viria, e o Novo Testamento apontando para trás na figura desse Messias que já veio. Então, no Novo Testamento, no Novo Pacto, a gente vê a ideia da encarnação de Deus, tanto uma proposição quanto relacional, né? Então, a encarnação de Deus é o clímax da revelação específica, né?
É o Deus encarnado, Jesus, que desce. Filipenses 2, 5 a 11. Jesus desce de modo que ele se humilha sendo ser humano, não bastasse se humilha numa morte, não bastasse morre na cruz, a fim de que Deus pudesse o exaltar. E por meio de Jesus, o ser humano alcançasse, então, essa salvação. Então, como acontece a revelação específica? E a gente pode pensar a revelação específica a partir de vários aspectos. Primeiro, a revelação específica ela acontece a partir de um evento histórico, né? Jesus é um evento histórico, no sentido de que ele existiu na Palestina do primeiro século como Messias, o Deus homem que veio, né? E por isso, a revelação específica ela foi primeiro um evento histórico, que começa com essa prefiguração e apontamento a partir da lei olhando para frente lá no Antigo Testamento, e que culmina justamente na revelação histórica do Messias, né, de Jesus. Além disso, a revelação específica ela também acontece por meio do discurso divino, né? É a ideia de que diziam os profetas, né? Veio então a mim a palavra do Senhor, né? Então a proclamação é uma forma também dessa revelação específica de Deus chegar aos corações do ser humano. É a proclamação das Escrituras, né? Então a gente já viu o evento histórico, o discurso divino, a encarnação, mas tudo isso que foi em um momento evento histórico é agora registrado em um texto, que é a revelação deixada por Deus a nós. Hoje nós temos então a Escritura, ou a Bíblia, que é essa revelação proposicional de palavras, de texto, mas não é apenas texto, é uma comunicação, é um discurso. Qual é a diferença de um texto para um discurso? O discurso ele tem o objetivo de influenciar o leitor, né? Ele tem o autor e o recipiente. O recipiente ele recebe o discurso com uma intenção. E a Bíblia é esse discurso de Deus ao ser humano. A definição, então, dessa revelação aqui, ela se torna primordial. A Bíblia, ela é revelação de Deus, ao passo que ela narra os eventos desse revelar-se de Deus e deixa ali a própria possibilidade de Deus proclamar e falar ao ser humano por meio desse texto que tem como centro a revelação do próprio Messias, a revelação de Jesus Cristo, né? Então, hoje, nós vimos aqui alguns aspectos da revelação de Deus ao ser humano, né? E na próxima aula, a gente vai começar a se questionar justamente quem é Deus e quais são algumas formas da gente compreender a própria revelação de Deus nas Escrituras, né? E na história. Então, te vejo na próxima aula.